Boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de junho. Meu nome é Alessandra Becker. Estou reunida com os pesquisadores Francisco Pires, Margarida Gutierrez, Antônio Lix e Caio Prates para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Nesse episódio serão trazidas as novas conjecturas do grupo sobre a curva de contágio da Covid-19 no Brasil. Bom, eu não podia deixar de começar esse podcast aqui registrando um fato de extrema gravidade que ocorreu, que foi a decisão do governo, na sexta-feira passada, de retirar do site do Ministério da Saúde um conjunto enorme de informações estatísticas fundamentais para todos aqueles que estão acompanhando o desenvolvimento da pandemia, para todos aqueles que estão envolvidos em estudos, em trabalhos, para tentar não só entender o desenvolvimento, mas mesmo para aqueles que estão propondo e trabalhando nas soluções para isso. Nós esperamos, sinceramente, que haja, de alguma maneira, uma reversão desta decisão. Por enquanto, nós temos os dados das secretarias de Estado, que passaram a divulgar os dados acumulados por elas, mas não repõem toda aquela informação que agora nós perdemos. Eu, em particular, vinha trabalhando muito com a planilha que o Ministério da Saúde divulgava, que tinha centenas de milhares de informações, estados, municípios, Brasil, e que, com aquela planilha, você tendo um pouco de técnica para trabalhar com essa quantidade grande de dados, aquilo ali era uma fonte de informação valiosíssima para a análise. Por essa razão, eu vou me abster hoje de fazer comentários atualizando aquela análise que eu vinha desenvolvendo, mas, infelizmente, o Caio, a partir de alguns dados agregados a ele, conseguiu reunir alguns comentários sobre possíveis evoluções, né? Possível evolução da pandemia aqui no nosso caso. É importante a gente tentar pensar o futuro a curto prazo, a médio prazo dela, para poder pensar também os efeitos, os impactos sobre a economia. Então, passo a bola aqui para o Caio. Bom, eu vou me concentrar só em 2 pontos nessa minha intervenção hoje sobre comentários meus sobre a Covid. O primeiro ponto é o seguinte: na semana passada, eu e o Francisco destacamos que havia sinais positivos sobre uma possível chegada do número de mortes diárias ao pico no Brasil, o que se confirmaria ou não no horizonte de 1 a 2 semanas. Na verdade, o que nós tínhamos a semana passada, segunda-feira, com dados até segunda passada, era que o número de mortes diários, sempre em médias móveis de 7 dias, que é como a gente tem trabalhado, estava em 923 mortes diárias. E uma semana antes, lá no 25 de agosto, 25 de maio, desculpa, nesse mesmo critério, era 954. Então, tinha havido uma queda, poderia ser só uma coisa meramente pontual, mas por isso que nós advertimos que seria muito importante acompanhar os dados dessa semana, que se encerrou agora, e da próxima, para ver para onde iríamos, se isso de fato estaríamos chegando no pico ou não. Me parece que nós, olhando os dados, eu pessoalmente mantenho a posição de que a gente estaria próximo do pico. Acho que isso vai acontecer no horizonte de 2, no máximo 3 semanas, a contar de hoje.
Na minha análise, quer dizer, sujeita a todas essas dificuldades de projeções nesse mundo da evolução da Covid, a gente chegaria a esse pico com um número de mortes diárias, em média, 7 dias, entre 1.100 e 1.200 mortes. E na semana encerrada ontem, a média diária de ontem era 1.045, então a gente já estaria próximo. Só um parênteses, isso é o contrário do que alguns analistas estão dizendo. Na sexta-feira saiu um longo artigo do Francisco Lopes, do Valor, sobre a evolução da Covid e projeções até o término dela, que eu imagino em agosto. Aliás, nós também imaginamos em agosto o término da Covid, eu pessoalmente. E o Chico Lopes tem uma visão muito mais pessimista sobre esse pico, especificamente, no número de mortes. Para ele, só se daria em meados de julho, com 2.500 mortes. Portanto, é uma coisa bem diferente do que eu estou dizendo aqui, de 102, máximo 3 semanas, entre 1.100 e 1.200 mortes. Então, vamos acompanhar os dados e ver como é que as coisas caminham. Um ponto importante, aí, só para encerrar esse primeiro ponto, que é a questão do pico, é que, de qualquer maneira, mesmo chegando no pico a curto prazo, como estou imaginando, não dá para desconsiderar o fato de que, como o Francisco tem insistido muito, a nossa evolução da epidemia está muito, muito alongada. Países que foram muito atingidos pela Covid, como o Brasil foi, já passaram por esse pico há muito tempo, todos eles, e já estão com níveis de mortes diárias muito distantes do pico, e não por acaso todos eles estão em um processo gradual de abertura, com muitos cuidados. Então, o Brasil está fazendo uma abertura, como a gente chamou, advertiu semana passada, prematura. Tomara que não dê errado, mas isso vai ter que ser monitorado, porque nenhum país abriu sem sequer ter chegado no pico do número de mortes, nenhum desses países mais atingidos, estou me referindo, e a questão é monitorar isso. Os prefeitos, os governadores vão ter que monitorar muito de perto esse processo de abertura gradual para evitar um recrudescimento da doença. Bom, o segundo ponto, para encerrar, que eu gostaria de comentar, que me parece importante, é o seguinte. Eu queria fazer uma observação sobre que total de mortes, afinal, a gente terá lá no final do processo, que no nosso caso, eu pessoalmente, no nosso caso, mas eu pessoalmente estou imaginando se der nas primeiras semanas de agosto. O encerramento do processo quer dizer quando o número de novas mortes já estiver caminhando para perto de zero, o que quer dizer que a taxa de crescimento diária do número total de mortes estará caminhando para perto de zero. Qual o total de mortes que a gente terá lá nesse momento específico do fim dessa, pode chamar, primeira fase da epidemia, porque não sabemos se haverão outras. Atualmente, a gente tem uma taxa diária de crescimento de mortes, dado de ontem, de 3,2 mortes, o total de mortes avançando 3,2% ao dia. Isso é a média dos últimos 7 dias encerrados. Então, responder essa questão sobre o total de mortes lá na frente no fundo, se perguntar sobre quanto tempo vai demorar que essa taxa diária de crescimento, que está em 3,2, converja para perto de zero. É o tempo de duração disso que vai nos dizer, a partir do número atual de mortes, quantos mortes teremos lá no final do processo, que é quando essa taxa estiver mais perto de zero. Claro que isso é uma missão muitíssimo complicada, ninguém pode falar com muita certeza sobre esse assunto, mas me pareceu útil aqui trazendo para o podcast um exercício que eu fiz que ajuda a gente a ter um pouco a sensibilidade dos números, não tome isso como uma projeção de estrito senso, mas uma sensibilidade dos números para onde poderemos caminhar até o fim desse processo, dessa primeira fase da epidemia. Para esse exercício, eu fiz do seguinte modo. Como o Brasil está com uma taxa atual, já foi muito maior, vem caindo gradualmente, como todos os países que estão passando pela epidemia, a taxa atual de mortes, como eu falei, está em 3,2 ao dia. Para efeito de... Enfim, então me ocorreu um exercício que é o seguinte. Quando os Estados Unidos chegaram a essa taxa, 3,2% ao dia, como é que as coisas evoluíram lá, essa taxa evoluiu lá desse momento até hoje? Os Estados Unidos atingiu essa taxa há 5 semanas atrás.
de 3,2, perto de 3,2 ao dia do número total de mortes crescendo. Atualmente, essa taxa está em 0,8 ao dia, 5 semanas depois. Então, vou pensar uma hipótese, só para ter uma sensibilidade dos números, que o Brasil tem uma trajetória parecida com os Estados Unidos, que, diga de passagem, é uma trajetória considerada bastante benigna, ou seja, foi um cenário de recuo relativamente rápido dessa taxa nas últimas semanas. Se for assim, o Brasil chegará daqui a 5 semanas, na semana que vai se encerrar em 13 de julho, se seguir o mesmo padrão semana a semana dos Estados Unidos, vai chegar lá com um pouco mais de 60 mil mortes, em relação aos 37 mil que tem hoje. Chegaremos a 60 mil mortes, e nesse caso estaríamos com uma taxa já de 0,8 ao dia, nessa hipótese. Provavelmente daí a umas 3, no máximo 4 semanas, teríamos o fim do processo com um número de mortes aí ao redor de 65 mil, algo assim, que a taxa diária já seria bem baixa a partir daí. Um cenário que me parece mais realista, só para encerrar mesmo, seria eu fiz um cenário um pouco menos benigno com o americano, onde a taxa cai dos 3,2 para 0,8, que é a taxa atual dos Estados Unidos, mas não em 5 semanas, e sim em 6. No nosso caso, seria 20 de julho, não 13, a semana encerrada em 20 de julho. Nesse caso, o total de mortes seria maior, porque a redução se dá muito mais lenta, essa taxa diária de mortes, do número de mortes total, e nós teríamos um total de mortes lá em 20 de julho, ao redor de 70 mil mortes, o que não seria ainda o fim desse processo, demoraria mais umas 3 semanas, no máximo 4, e estaríamos fechando o processo com essa fase da epidemia com algo como 75 mil mortes. Então, é só para dar uma ideia dos números, e quanto, primeiro, aparentemente ainda estamos distantes lá do fim do processo, embora próximo do pico, na minha visão, e do Francisco também, e o quanto é um cenário de uma tragédia humanitária. Né? Estamos falando de um número muito, muito alto de mortes. Então, há a implicação econômica do alongamento da epidemia e a tragédia humana, um número de mortes muito elevado, eu acho que muito maior do que a maioria das pessoas tem hoje na cabeça. Vai falar que estamos convergindo, e tem projeções muito mais pessimistas. A Universidade John Hopkins projetou para o Brasil em agosto algo, como se não estou enganado, tipo 115 mil mortos, uma coisa assim. Então, essa projeção que eu estou fazendo não é projeção, é um exercício para ter acessibilidade dos números, não é nada de tão extraordinário à luz de outros que estão ocorrendo. O próprio Francisco Lopes, nesse artigo que eu me referi, fala de, no final do processo, em agosto, 155 mil mortes. Acho que não chegará a nada parecido com isso, mas é uma coisa, de fato, muito, muito grave. Bom, terminamos por aqui hoje, né? Esperando que na próxima semana nós tenhamos uma notícia melhor com relação às fontes de informações, que esse apagão estatístico não perdure, que a transparência volte a ser restabelecida. Até